Agora nós iremos aprender a realizar a montagem do relatório do SmartDB e também do SmartDB Lite. Bom, primeiramente nós vamos baixar a nossa medição, tá? E posteriormente nós iremos montar o relatório e gerar este relatório. Para baixarmos a nossa avaliação, nós vamos clicar aqui no item SmartDB. Vamos clicar no campo Baixar histograma e ele vai abrir esta tela para que possamos selecionar a porta ao qual o nosso equipamento está conectado. Bom, é importante mencionarmos que para que a gente consiga conectar o SmartDB ao software e fazer com que ele baixe as avaliações corretamente, nós precisamos ligar o nosso equipamento e colocá-lo na tela de comunicação USB, onde vai aparecer a mensagem: conecte o cabo USB para utilizar o software, pressione OK para sair. Mantendo o equipamento nessa tela com a velocidade de comunicação de 38.400 bps, nós vamos clicar em selecionar porta, vamos selecionar a porta que ele está conectado, OK, e localizar instrumentos. Ele sempre vai localizar o nosso aparelho pelo número de série. A gente vai selecionar o número de série do equipamento e todas as avaliações serão localizadas à nossa direita. Este procedimento ele serve para o dosímetro SmartDB. Para o dosímetro SmartDB Lite, nós iremos seguir o mesmo passo a passo, porém não é necessário colocar ele em nenhuma tela específica. A gente simplesmente vai ligar o equipamento e conectá-lo ao computador. Tá? Bom, localizou as medições, nós vamos selecionar o arquivo que a gente deseja baixar e colocar para baixar histograma. Aqui a gente vai realizar a importação dos dados, tá? E aí ele vai iniciar o processo, de download da avaliação selecionada. O tempo de download ele varia de acordo com o tempo de duração da sua medição e de acordo com a quantidade de registros que tem ali na sua medição. Claro, quanto mais longa a medição, quanto mais registros você tiver, mais tempo ele vai demorar para baixar. Quanto mais curto a sua medição, mais rápido ele vai baixar também esses dados. Bom, aqui ele importou a avaliação, então ele deu dados importados com sucesso, tá? E sempre que a gente baixa uma avaliação, automaticamente é gerado um arquivo TXT, tá? Esse arquivo TXT ele fica salvo dentro da pasta do software, tá? O software geralmente ele fica salvo aqui no nosso computador, no disco local C, numa pasta nomeada como CPKNS Compact. Dentro dessa pasta, a gente tem uma pasta chamada aqui de TXT, VIB, DOS, NetTemp ou SmartTemp para cada um dos equipamentos. Então, no caso aqui a gente está falando sobre o dosímetro, então o arquivo que a gente baixou ele vai estar no TXT DOS, tá? Então aqui a gente tem acesso às medições que a gente baixou do nosso dosímetro. Então aqui dia 12/7 a gente tem aqui a medição que a gente realizou o download. Para que serve esse arquivo? Tá? Esse arquivo TXT eu consigo encaminhá-lo para qualquer pessoa, tá? De outro estado, enfim, de outra cidade. A pessoa que receber esse arquivo, ela consegue fazer a importação para dentro do software dela. Ou seja, eu posso vir aqui no SmartDB, importar arquivo TXT e vou selecionar arquivo. Vou buscar esse arquivo na minha base de dados aqui, tá? Então, no caso, o meu arquivo ele está aqui ainda na pasta da Compact, mas caso eu tenha enviado para alguém, eu posso salvar na área de trabalho, enfim, fica mais prático. Vou selecionar aqui o arquivo e vou importar. E aí o software ele faz aqui, a importação desse arquivo, tá? Para dentro do programa, para que a gente consiga realizar aí a montagem do relatório desse arquivo selecionado também. Então,
é uma forma de fazer um backup, de transferir o arquivo sem a necessidade de estar com o equipamento em mãos, enfim, a gente tem essa possibilidade via software. Outra possibilidade que temos é a exportação desse arquivo. Nesse exportar, ele vai gerar uma pasta XML, tá? Da mesma forma, gerou a pasta, a gente vai salvar ali no computador, vai, transferir essa pasta para quem tiver necessidade de recebê-la, para que essa pessoa faça a importação para dentro do software dela também. Ela vai fazer o procedimento de importar pasta de arquivos XML e vai selecionar a pasta ali onde ela salvou no computador dela. Tá? Então a gente tem esses processos dentro do software. Temos aqui um campo de filtrar, onde a gente pode filtrar as medições pela data, pelo número de série do equipamento ou pelo nome da empresa avaliada. Tá? E temos também a possibilidade de excluir algum arquivo. Então, por exemplo, eu quero excluir essa medição aqui do dia 25/10. Eu venho aqui em excluir dosimetria e consigo realizar a exclusão desse arquivo. Bom, para realizarmos a inserção dos dados e informações no nosso relatório, nós vamos clicar aqui na medição que a gente baixou, na medição que a gente deseja montar o relatório. A gente vai vir aqui para a tela de informações e nessa tela de informações nós vamos colocar primeiramente os dados da avaliação, ou seja, a empresa avaliadora. Então, como a gente já tem cadastrado, a gente só clica aqui na lupa para buscar os cadastros que a gente tem. Selecionei a empresa, ele já preenche aqui esse campo. O avaliador, da mesma forma, a gente vai clicar aqui na lupa e vai buscar os cadastros de avaliadores. Empresa avaliada também. E o avaliado também. A gente vem aqui e seleciona o cadastro do avaliado. Colocando essas informações, nós temos aqui o campo de informações gerais. Bom, pessoal, lembrando, este procedimento que a gente está passando, ele é o mesmo, tanto para o dosímetro SmartDB quanto para o dosímetro SmartDB Lite. Nesse campo de informações gerais, a principal diferença que nós teremos de um para o outro é que no SmartDB nós teremos duas normas aparecendo e no SmartDB Lite nós teremos 3 normas aparecendo, tá? Conforme aqui. Bom, continuando aqui com a inserção dos dados, nós temos ao lado aqui o campo de informações de campo, tá? Nesse local a gente tem aqui o modelo do equipamento, o número de série, a data de calibração de fábrica, matrícula, departamento e grupo homogêneo, ele preencheu conforme o cadastro do avaliado, mas a gente pode estar alterando aqui caso a gente queira. Tá? Temos aqui a possibilidade de ajustarmos a jornada de trabalho e aí o software ele vai recalcular o resultado de acordo com a jornada selecionada. Temos aqui embaixo um campo onde a gente pode estar inserindo o número do certificado de calibração do nosso audiodosímetro e a data ao qual ele foi calibrado. E caso essa data seja igual à data de calibração de fábrica, não é necessário preenchermos esse campo, podemos manter a data de calibração de fábrica. Aqui temos o campo certificado de calibração do calibrador. Então o calibrador a gente também já cadastrou previamente, a gente só vai vir aqui na lupa e selecionar o calibrador que a gente já cadastrou. Tá? Então selecionou, fechou, ele preenche aqui. E no protetor auditivo, da mesma forma, a gente já cadastrou previamente. E eu quero adicionar o protetor auditivo para ter o cálculo de atenuação com o uso do protetor. Então eu venho aqui na lupa, seleciono o protetor que eu cadastrei, tá? Posso selecionar até 5 protetores, então selecionou o protetor, ele preenche aqui, ele traz para dentro do software esse protetor adicionado. Bom, colocada essas informações gerais, nós temos a tela de resumo. Bom, pessoal, então
Nessa tela de resumo, como o próprio nome já diz, nós temos o resumo da nossa medição, tá? O horário que foi feito o ajuste inicial, final, o horário que iniciou e que finalizou a medição, né? Aqui a gente tem o valor obtido no ajuste inicial e no final. No caso aqui não foi feito o ajuste final, então ele aparece 100 dB e o desvio, né, em branco. Lembrando, é importante a gente realizar esses ajustes, tanto inicial quanto final, porque é um item normativo, então é importante a gente seguir ali certinho, tá? E quando a gente faz esses ajustes, ele vai sair aqui, né, na montagem do relatório, ó, o valor do inicial, o valor do final e o desvio apresentado, tá? Então é importante a gente fazer corretamente, tá? Bom, após aqui, né, essa verificação, nós temos um campo de registro de campo e de comentários, onde a gente pode estar adicionando informações ali sobre a avaliação realizada. E por fim, na tela de resumo, nós temos um campo chamado área de exclusão, onde a gente pode estar excluindo até 5 períodos da nossa avaliação. A gente pode fazer recortes do horário do almoço, pausas para o café, enfim, a gente pode recortar até 5 períodos da medição para que o software recalcule o resultado sem esses períodos constando ali no nosso relatório. Para a gente fazer esse recorte, a gente vai selecionar o horário de início e de final que a gente quer recortar. Selecionou aqui o início e o final, a gente vai vir aqui em remover período. Coloca aqui que sim, né, para removermos. E o motivo, eu vou colocar aqui que foi uma pausa para o café, tá? Só de exemplo. E vou colocar OK. Ele vai recalcular o resultado, ó, cálculo concluído, OK. E o valor recortado ele aparece em vermelho aqui dentro da medição. Posso fechar esse campo, recalcular o resultado sim. Ele vai recalcular aqui novamente para a gente, tá? Então aqui fizemos o recorte de um período e a gente pode fazer até 5 recortes. Esse motivo e esse período vai aparecer ali no relatório, indicando o horário que a gente recortou e o motivo pelo recorte, tá? E lembrando, no cálculo ele vai ser excluído ali do cálculo final da medição, tá? Bom, então todo esse passo a passo que a gente passou até agora ele é o mesmo, tanto para a montagem do relatório do SmartDB, quanto para a montagem de relatório do SmartDB Lite, tá? Nesse campo de imagens, né, para a gente poder finalizar aqui, nós temos a possibilidade de adicionarmos até 2 imagens ao nosso relatório. Estas imagens elas devem estar no formato JPEG e ser de no máximo 500k de tamanho, tá? Importante aí esses detalhes. Para adicionarmos a imagem, a gente vai clicar aqui nesse campo aqui em branco, vai abrir aqui a tela de imagem, as pastas do computador, a gente vai selecionar a imagem e adicionar aqui ao nosso relatório. Bom pessoal, preenchida todas essas informações, nós vamos voltar para a tela de lista de dosimetrias, vamos selecionar a medição que a gente inseriu ali os dados e vamos clicar em imprimir. Clicou aqui em imprimir, ele vai abrir a tela de impressão do relatório, onde nós iremos selecionar todos os dados e informações que a gente quer que sejam impressas dentro desse nosso relatório. Então, no caso do SmartDB, nós temos aqui dosímetro 1 e 2 e o dosímetro 3, né, travado. No caso do SmartDB Lite, ele vai ter o dosímetro 1, o 2 e o 3, para a gente poder selecionar em qual norma, né, que a gente vai querer que o nosso relatório seja impresso. Se é só no dosímetro 1, só no dosímetro 2, ou nas duas, ou nas três, enfim. E aí a gente pode montar o relatório de acordo com a nossa necessidade, ou seja, só a parte previdenciária, só a parte trabalhista, fica ao critério ali de quem for gerar esse relatório. Quanto à parte de parâmetros, também a gente pode selecionar parâmetros do dosímetro 1, dosímetro 2 ou até mesmo do dosímetro 3 e
o que a gente quer que saia dentro desse relatório, de resultados, de histogramas, de gráficos, gráfico estatístico. Então todas essas informações podem ser impressas dentro desse nosso relatório, tá? E a gente pode também selecionar um histograma de acordo com o seu intervalo ali de histograma para as frequências. Então eu posso ter histogramas desde 31,5 Hz até 8.000 Hz, tá? Então aquele histograma ali tabular para cada uma das frequências que a gente selecionar, para ter um estudo mais detalhado ali das frequências. Tá? E para que eu não precise ficar preenchendo toda vez essas informações aqui para gerar o meu relatório, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui nesse campo de perfil e criar um novo perfil. Ou seja, preencher previamente esses dados e na hora de montar aqui, né, de fazer a impressão do relatório, eu venho aqui nesse campo perfil e seleciono qual perfil que eu desejo utilizar. Se aqui no meu caso eu tenho um perfil de treinamento, que ele já preenche todas as informações. Eu tenho um perfil da NHO01, que ele preenche só os dados do dosímetro 1. Está cadastrado aqui a NHO01 para mim. Tá? Bom, selecionei aqui o perfil que eu quero que seja montado o meu relatório. Eu vou clicar aqui para imprimir. E ele vai fazer a impressão desse nosso relatório. Ele vai gerar aqui o arquivo, tá? Para a gente poder visualizar, né, os dados aqui na página inicial. A gente tem ali os dados da empresa avaliada, da empresa avaliadora, do avaliador. A gente tem aqui o resumo da dosimetria, então a área de exclusão, o certificado de calibração do calibrador e do audiodosímetro, tempo amostrado, tempo em pausa, tá? Os eventos aqui, início e final da medição, o ajuste de campo, ó, aparece aqui no relatório, a jornada de trabalho, as normas ao qual foram realizadas as medições e aqui os resultados, dosímetro 1 e 2, gráfico de frequência em LEQ-dB e em LEQ-dBA, né, ruído ponderado para curva A, e aqui embaixo o resultado com a utilização do EPI, do protetor auditivo. Então aqui eu tenho, né, adicionado 2 protetores e eu consigo visualizar qual dos dois foi mais eficaz para essa medição que a gente realizou e em qual situação ele foi melhor, né, em qual frequência ele atenuou melhor ali em relação, na relação um pelo outro aqui que a gente colocou. A gente consegue ter esse comparativo. Nas próximas páginas nós temos os histogramas tabulares aqui para cada parâmetro selecionado, tanto de dosímetro 1 quanto de dosímetro 2, e também os histogramas gráficos, né? Histograma gráfico e os gráficos estatísticos, né, do relatório. Para a gente poder salvar aqui esse nosso relatório, a gente vai clicar nesse disquete aqui em cima, Save Report, ele vai salvar o arquivo sempre no formato PDF, tá? A gente vai nomear aqui o arquivo, salvar, e aí ele vai salvar o arquivo aqui no nosso computador. Bom, quanto à parte de montagem de relatório, mais uma vez, tanto para o SmartDB quanto para o SmartDB Lite, é o mesmo passo a passo. O que vai mudar, claro, é que um vai ter uma norma, né, a mais, né, uma avaliação a mais feita simultaneamente, que seria aqui o dosímetro 3, e na hora ali de gerar o relatório você vai ter essa opção ali de selecionar ou não o dosímetro 3 para ter os resultados do dosímetro 3, certo? Bom, agradeço aí a atenção de todos, muito obrigado.